Olá, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para estudar um pouco mais da Palavra de Deus em mais um Lições para a Vida Cristã. Nesse trimestre, estamos estudando a lição especial que tem por título Educação Cristã. É uma lição muito importante. Nós estamos estudando ao longo dessa lição um pouco do tratamento da família, do desejo de Deus para com a família, E nessa semana nós vamos estudar um pouco o relacionamento de Jesus com as pessoas da época, Alguns dos milagres que nós já estudamos nas lições passadas, nós vamos pegar um pouco, relembrar o tratamento de Jesus para com as pessoas, porque, enfim, a nossa lição é educação cristã, Nós falamos de família até agora e nessa lição especial vamos falar um pouco sobre Jesus. Eu queria, desde já, agradecer a todos que assistiram a nossa lição passada, aqueles que deixaram nos comentários, que Deus possa abençoar vocês, É uma alegria estar aqui fazendo esse trabalho. Quanto mais nós perseveramos nesse trabalho, mais nós vemos que Deus está abençoando, E ficamos felizes por isso. Porque o nosso intuito é fazer esse trabalho para que vocês possam assistir onde quer que cada um de vocês estejam, para não se sentir sozinho, Muitos estão sozinhos e têm, através dessa lição, um meio de estar próximo de nós, os nossos irmãos. Mas antes de começar a falar um pouco dessa lição, eu queria fazer uma oração com vocês, para que o Espírito Santo possa estar aqui conosco e abençoando vocês que estão assistindo essa lição também. Essa semana vamos estar orando especialmente pela família da nossa irmã Ana Paula, Ana Paula, seu marido Ander e o seu filho Daniel e toda a sua família. Que Deus possa abençoar vocês, vamos estar orando por vocês. E a irmã Maria Tereza também, vamos estar orando por você e que Deus possa abençoar você, tá bom? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, estamos na sua presença, Senhor. Desde já agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui para gravar mais uma lição e que essa lição possa atingir o coração daqueles que estiverem assistindo, que o Senhor possa tocar no coração deles e que essa mensagem possa chegar de encontro com as necessidades de cada um. O Senhor também venha derramar bênçãos poderosas sobre a família da nossa irmã Ana Paula, sobre a nossa irmã Maria Tereza também, que o Senhor possa estar com eles nas dificuldades, nas lutas, nas provações, e que o Senhor também possa caminhar com eles nas horas de alegria e de bonança. O Senhor possa abençoar a todos os seus filhos, em nome de Jesus. O título da nossa lição dessa semana diz assim: O trato com mentes humanas, a lição número 7, e tem por título Trato com Mentes Humanas. Mas vem falando um pouco de como Jesus tratava as pessoas, Esse trato com mentes humanas significa o tratamento de Jesus para com as pessoas, para que nós possamos aprender um pouco mais de Jesus, como ele tratava as pessoas, para que nós possamos ser dessa forma, porque em tudo ele foi nosso exemplo. O verso áureo vem dizendo assim: E Jesus não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João, capítulo 2, versículo 25. O verso áureo vem dizendo para nós que Jesus não precisava que ninguém falasse para ele o que era ser humano, porque ele sabia o que era ser humano, afinal, ele era ser humano, igual a nós. Não precisava que ninguém contasse para ele e falasse assim: Senhor, você não sabe como é ser homem, Você não sabe as lutas, as provações, as tristezas, os sofrimentos que nós passamos. Ninguém precisava falar isso para ele, porque afinal ele era ser humano. Então tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, Jesus passou também. E tudo que estava à disposição dele para vencer está hoje à nossa disposição. Então, da mesma forma humana como Jesus tratava as pessoas, assim nós devemos tratar o nosso semelhante hoje em dia. O começo da nossa lição vem falando um pouco do tratamento de Jesus para com as crianças e os jovens, Qual será que era a forma que Jesus tratava os jovens, as crianças? Um pedacinho de Desejado a Todas as Nações diz para nós que em seus ensinos descia ao nível delas. Ele, a majestade do céu, não desdenhava responder-lhe as perguntas e simplificar suas importantes lições para lhes atingir a infantil compreensão. Então mostra para nós que a majestade do céu, Jesus, ele não se importava em simplificar as histórias, simplificar as lições que ele queria trazer para nós, ser humano, quando ele falava com as crianças. Muitas vezes, Paulo diz sobre isso também, Não só a respeito das crianças, mas aqueles que são criança na fé também, dá leite para aqueles que são novos e sólido para aqueles que são mais velhos. Então Jesus, ele entendia isso e ele dava para as crianças leite. Ele passava as lições que ele queria ensinar da forma mais simples possível.
Muitas vezes eu já ouvi algumas pessoas dizer assim, não, mas ele é criança, ele não vai entender sobre isso. Não, mas essa criança é muito nova, ela não vai entender esse assunto. E Jesus não fazia isso. Ele simplificava as lições de uma forma que até as crianças pudessem entender. Crianças e jovens, né? E porque diz que Cristo via nelas o futuro da igreja. Então Jesus vinha preparando as crianças desde pequeno para que no futuro elas fossem o futuro da igreja. Nós hoje, muitas vezes, deixamos de preparar as crianças enquanto pequena e queremos que de uma hora eles amadureçam, né? Não, agora eles estão prontos, estão numa idade mais avançada, então agora eles estão prontos para assumir as responsabilidades. Vamos colocar, despejar uma torrente de informação, muita coisa sobre eles, para que eles possam desenvolver de uma hora para outra. E não é dessa forma. Nós devemos começar a aprender desde pequeno, e assim, quando chegar na hora do amadurecimento, nós já temos bagagem, né? E dessa forma, ser natural para as crianças o desabrochar, né? Ser natural para as crianças essa... Como que eu posso... A palavra me fugiu agora, mas essa transformação, né? Essa mudança de infantil para jovem e de jovem para adulta. Essa responsabilidade de assumir, né? Ser natural para eles, não forçado, uma coisa forçada. E na continuação da lição, vem falando algumas experiências para nós, de algumas formas que Jesus tratava com as pessoas, que nós devemos tirar exemplo. E uma dessas experiências é uma das minhas favoritas que tem na Bíblia, então eu vou falar um pouco mais dela, né? É a experiência da mulher cananeia, né? Cirofenícia. Aqui na notinha, na lição, tá cananita, né? Mas na Bíblia, algumas traduções podem falar a mulher cirofenícia, né? É uma das que eu mais gosto. E, assim, essa lição para mim, irmãos, mexe muito comigo. Porque mostra que uma mulher que não era de Israel teve tamanha fé que moveu o coração de Deus. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas só pela aparência. Nós não podemos julgar as pessoas por raça, cor, etnia, ou por ser sexo, né, homem, mulher. Nós não podemos julgar a pessoa por ser de uma igreja ou da outra. Nós não conhecemos o coração. Nós devemos julgar as pessoas pelas atitudes, né? Não julgar, nós não estamos na cadeira de juiz, mas nós devemos entender as pessoas pelas atitudes, pela vida. Da mesma forma que as pessoas observam a nossa vida, nós devemos observar a vida das pessoas que vêm até nós. Porque se Jesus, a história conta que chegou uma mulher que não era judia, que era cirofenícia, de outro país, e veio até Jesus e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio, né? Que ela estava possuída. E os discípulos, então, disseram para Jesus, dispensa ela, manda ela embora, né? Essa mulher vem aqui atrás de nós incomodando, manda ela embora. E Jesus, dado o momento, diz para ela assim, não é certo eu tirar dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Olha só, essa experiência mexe comigo, porque imagina só nós, hoje, se fôssemos nós hoje, né? Claro que Jesus é dono de toda a sabedoria, ele conhecia o coração daquela mulher, mas imagina só, irmãos, imagina eu, se alguém chegasse para nós e dissesse assim, não é certo ou não é lícito eu tirar dos meus filhos para dar para os cachorrinhos, chamando vocês, de cachorro. O que será? Qual seria a primeira coisa que passaria pela nossa cabeça? Nossa, tá me humilhando, né? Nossa, eu vou embora daqui. Mas essa mulher ainda assim perseverou. E disse, não, Senhor, mas os cachorrinhos também têm que comer das sobras, né? O que sobeja da mesa, os cachorrinhos têm que pegar, as migalhas. E aquela fé daquela mulher mexeu com o coração de Jesus. Que diz que Jesus não pôde se negar a atender o pedido dela. Disse assim, tamanha a sua fé, mulher, seja feito como tu queres, pode ir que a sua filha está curada. Né? Então Jesus ali, ele foi algo que natural dele. A Bíblia diz para nós que quando um quebrantado coração se achega a Jesus, de forma alguma ele vai lançar fora. Então aquela mulher chegou com o coração quebrantado, e Jesus quis ensinar uma lição para os discípulos ali, porque não era para ela a lição, era para os discípulos. Então chamou ela de cachorrinho ali, tudo tal, olhando pela nossa ótica hoje, seria uma humilhação, e mesmo assim ela não se importou e disse assim, eu quero só as migalhas, só o que sobrar, eu não preciso do principal, eu preciso só dos pequenos milagres, eu acredito que você pode, que você consegue. Então Jesus diz assim, o que eu posso fazer? Pode ir, a sua filha está curada, o demônio que está nela já não está mais, pode ir, fica tranquilo. Nós vemos que Jesus, de forma alguma, ele virou para aquela mulher e disse assim, ó, você não é judia, então para você eu não tenho nada. Não, você
outra coisa, então não quero conversa com você, não é o seu tempo ainda, não é a sua hora, não. Jesus tratava todos de igual para igual. Ele tinha a prioridade, que era pregar aos judeus, mas ele não negligenciava os gentios. E outra história que mostra para nós um trato de Jesus com o ser humano, que Jesus é movido de íntima compaixão, é esse amor que tinha Jesus pelo ser humano que nós devemos ter, porque é esse amor que ele teve com essa mulher sirofenícia, que moveu o coração de Jesus, né? E esse amor também que ele teve pela viúva de Naim, que nós já estudamos em lições passadas, que ele chegou e a viúva estava enterrando o seu filho, e ela não pede nada para ele, e mesmo assim ele vendo o sofrimento, a angústia daquela mãe, que era o seu único filho, ele ressuscita o filho. Porque Jesus é movido de íntima compaixão por aqueles que estão sofrendo e com o coração quebrantado e contrito. Muitas vezes nós vemos as pessoas sofrendo, passando dificuldade, necessidade, e estamos com o coração frio hoje em dia. Hoje em dia está tão difícil que muitas vezes nós vemos as pessoas pedindo alimento, passando necessidade, frio, fome, e mesmo assim nós nem se importamos. Sendo que Jesus era movido de íntima compaixão por esses. E conta para nós na lição que diz, né, que os fariseus veio acusar Jesus de comer com publicano e pecadores, né? Ah, você come com publicano e pecadores. E Jesus, a resposta dele foi a seguinte, que o médico não veio para as pessoas que estão saudáveis, ele veio para curar os doentes. Da mesma forma, Jesus não veio para aqueles que estavam bem espiritualmente, ele veio para os pecadores. Da mesma forma, muitas vezes nós ficamos só junto daqueles que estão bem espiritualmente, né, e queremos pregar para aqueles que estão bem espiritualmente, e isso é fácil. Nós devemos correr atrás daquela ovelha que está fora do aprisco, não das 99 que está dentro do aprisco. Muitas vezes nós se preocupamos em não deixar as ovelhas dentro do aprisco escapar e esquecemos de buscar a uma que fugiu. A missão de Jesus para nós é buscar a ovelha perdida, não a ovelha salva. A ovelha salva já é dele. Nós devemos buscar a ovelha perdida. Outra história que conta para nós do trato de Jesus para com o ser humano é aquele pai, né? Nós estudamos também numa lição passada, que foi com seu filho até os discípulos, e os discípulos não conseguiram realizar esse milagre porque eles estavam com muito inveja dos outros que subiram, né? Estavam ali envergonhados, com os pensamentos em outras coisas e não com íntima comunhão com Deus, sendo que Jesus disse que aquela casta de demônio era só expulsa com jejum e oração, e eles não estavam com essa comunhão com Deus. E Jesus foi movido de íntima compaixão por aquele pai também, que chega a dizer para ele assim, Senhor, pequena é a minha fé, acrescenta a minha fé, eu quero crer, mas me ajuda na minha incredulidade. E Jesus, movido por compaixão, vendo que o desespero do ser humano, a que ponto o ser humano chega, mesmo sem acreditar, depois de tudo que ele tinha passado, ele ainda pede, me ajuda a acreditar. E Jesus cura, então, expulsa o demônio do seu filho. Nós devemos compreender, irmãos, e isso é de suma importância para nós hoje. O trabalho que Jesus deixou para nós hoje é esse. É o trato com as pessoas, nós devemos ter um relacionamento com as pessoas, nós devemos ir buscar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão aflitos, não os que estão salvos. Outra experiência também que tem na lição aqui, né? Essa lição é cheia, bastante recheada de experiências, né? É aquela mulher que Jesus diz para ela, vai, não peques mais, né? A mulher adúltera, que, por assim dizer, da Bíblia, né? Eles trouxeram ela para apedrejar, pela ótica do mundo, não tinha mais salvação para ela, né? Se nós fôssemos olhar com os nossos olhos hoje, a solução seria apedrejar, porque era a lei deles naquela época, mas Jesus, conhecendo o coração deles, né, começou a escrever na areia lá e disse assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? E todo mundo foi embora. Então Jesus olhou para ela e disse assim, eu também não te condeno. Cadê aqueles que estavam te acusando? Sumiu? Eu também não te condeno. Mas a última frase de Jesus para ela foi, vai e não peques mais. Da mesma forma que nós devemos ir atrás da ovelha perdida, irmãos, que nós devemos exercer o nosso trabalho, a missão que Jesus deixou para nós, que é ir atrás daqueles que estão perdidos, aqueles que estão contritos, com o coração aflito lá fora, no mundo, porque muitas almas suspiram e gemem lá fora, e nós devemos ir atrás delas. Jesus também chamava o pecado pelo seu próprio nome, ele não passava a mão no pecado.
mais para frente vem dizendo que Jesus enfrentava a hipocrisia e a malícia, né, de uma forma dura e severa, com amor nas palavras, vem dizendo aqui, né, que mesmo quando ele repreendia com amor, mas ele não deixava de repreender. Ele disse para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Da mesma forma nós não somos juiz para condenar ninguém, mas nós devemos ter em mente o quê? O vá e não peques mais. Nós devemos ter em mente que nós não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Deus é um Deus de decência e ordem. Ele não aceita, não tolera pecado. Ele chama o pecado pelo próprio nome, mas sempre com amor. E o que mostra isso para nós é que até o último momento ali, Jesus tentou salvar Judas, né? A lição aqui, na parte final da lição, vem dizendo. E é interessante que uma parte do Desejar de Todas as Nações diz assim: se bem que Jesus conhecesse Judas desde o princípio, lavou-lhe os pés. Então Jesus conhecia o coração de Judas, conhecia suas intenções. E mesmo assim ele lavou os pés de Judas. Mas quando Judas foi lá, né, e pediu perdão ali para Jesus, né, aquele perdão que nós sabemos que não foi sincero, não foi arrependimento verdadeiro, ele jogou as moedas, ele pediu um perdão só pela consequência do que havia acontecido, né? Nós sabemos que Jesus ali não perdoou ele, porque não foi um pedido de perdão sincero. Então, assim, por mais que Jesus tenha lavado os pés de Judas, tenha tentado com ele até o último minuto ali, depois que Judas tomou a decisão, não tinha mais o que Jesus fazer, né? Nós devemos tomar cuidado sempre. Da mesma forma, e agora eu digo para vocês que estão assistindo, para mim que estou falando, para todos nós, o nosso maior cuidado nós devemos ter é não ser igual ao Judas, né? Nós devemos tomar cuidado para que, por mais que as pessoas estejam trabalhando conosco, por mais que nós estejamos sensíveis ao toque do Espírito Santo, sentindo esse toque do Espírito Santo, nós não venhamos fechar a porta para o Espírito Santo. Nós venhamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo para ele trabalhar conosco e nós venhamos ter um arrependimento verdadeiro. E não esquecer, né? A lição de hoje veio falando assim do trabalho de Jesus com as crianças, como era, que ele falava de forma simples com as crianças, que Jesus veio para os pecadores, veio buscar os pecadores, e citei vários exemplos aqui, né? Jesus, ele era sensível ao coração contrito e quebrantado. E para finalizar, a lição vem falando para nós que nós devemos chamar o pecado pelo próprio nome. Então, assim, começo, meio e fim, né? Simples como as crianças, buscar a todos enquanto ainda é tempo, mas repreender, assim como João Batista. Chamar o pecado pelo próprio nome, não deixar passar por alto, né? Essa era a lição dessa semana. Espero ter ajudado vocês, né? Ter explicado um pouquinho, passado um pouquinho do que eu sei para todos, né? É sempre um prazer estar aqui falando da palavra de Deus e cada dia crescendo igual vocês. Eu cresço junto, né? É uma honra para mim e que Deus possa abençoar a todos. Semana que vem eu espero vocês, né? Para mais um Lições para a Vida Cristã. Hoje eu estava aqui, né? Estou aqui sem meus acompanhantes de costume, né? Mas semana que vem vamos ter eles de volta. Mas creio que o Espírito Santo estava aqui conosco e com vocês aí também. Que Deus possa abençoar a todos. Desde já agradeço a todos que assistiram até aqui. Se possível, curte, compartilha, comenta, ajuda bastante o nosso trabalho, né? E queria também convidar vocês para o nosso retiro espiritual que nós vamos ter lá no Projeto Avise, em Itaú de Minas. Fortaleza de Minas, né? É ali pertinho, Fortaleza de Minas. Se você estiver interessado, entre em contato conosco, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar entrando em contato com vocês. Vai ser um retiro maravilhoso, uma bênção a todos que forem. Vai ser no dia 28, 1, 2 e 3. 28 de fevereiro, dia 1 de março, 2 e 3, no carnaval, né? Que vocês possam sentir o desejo de ir. Obrigado a todos. Se vocês quiserem que nós estejamos orando por vocês, deixa nos comentários também. E quem quiser ajudar o nosso canal de alguma forma, nós vamos estar deixando aqui o site para vocês contribuir. Ajuda bastante, né? Nós que estamos começando agora, precisamos comprar algumas coisinhas ainda para o canal avançar. Deus abençoe todos vocês e até a próxima.